Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, tenho cabelo curto, loiro, estou vestindo uma blusa verde e o tema da nossa aula de hoje é Brasil, 1946 a 1964. Quando a Constituição de 1937 foi outorgada pelo presidente Getúlio Vargas, durante o período chamado da ditadura do Estado Novo, essa Constituição ela previa que haveriam eleições para presidente em 1945 e que também seria formada uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. Então, em 1944, alguns setores começaram a se articular, principalmente os setores de oposição, para garantir que essas eleições ocorressem e que Vargas não tentasse dar um novo golpe e permanecer no poder. Então, setores ligados aos militares, empresários que defendiam a abertura ao capital estrangeiro, se organizaram e Vargas, e com a pressão desses grupos e também a pressão de algumas pessoas ligadas ao movimento sindical, começaram a pressionar para que ocorressem, de fato, essas eleições. E Vargas montou um conselho eleitoral permitindo uma abertura nesse período. E aí foram reorganizados os partidos políticos. O Partido Comunista saiu da ilegalidade, Luiz Carlos Prestes, que estava exilado, né, foi concedida anistia a ele, ou seja, o perdão, ele parou de ser perseguido, e foram formados os partidos políticos, como a UDN, a União Democrática Nacional, que pretendia lançar na chapa presidencial o brigadeiro Eduardo Gomes e estava ligada à oposição, e também os outros partidos, PT, o PTB e o PSD, que estavam ligados à ideologia de Getúlio Vargas. Só que a popularidade de Getúlio era muito grande por conta de suas práticas populistas. E o movimento conhecido como queremismo, que incentivava a população, ficava gritando pela permanência de Getúlio no poder, acabava incomodando os setores de oposição, principalmente a UDN. E com esse medo de um novo golpe de Getúlio, a UDN, articulando-se com setores empresários que queriam a abertura ao capital estrangeiro e também setores militares, o Exército acabou invadindo o palácio e exigindo a renúncia de Getúlio. Era o fim do Estado Novo. Apoiado pelos partidos da ideologia varguista, Eurico Gaspar Dutra assumiu o poder sendo eleito pela população. Só que o seu governo se distanciou bastante em relação ao populismo de Getúlio. Nessa imagem, vemos a posse de Eurico Gaspar Dutra como presidente da República em 1946. E aqui os norte-americanos dando boas-vindas ao presidente Dutra nos Estados Unidos. Dutra aliou-se aos Estados Unidos e começou uma política de abertura à entrada do capital estrangeiro. No seu governo também foi promulgada a Constituição em 1946, garantindo a liberdade de expressão, o voto a partir dos 18 anos, confirmando a República Federativa Presidencialista
e também dando uma abertura ao direito de greve, desde que não fossem nos setores de serviços essenciais. Só que Dutra fez um rompimento das relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética, que era comunista. E, por conta disso, o Partido Comunista no Brasil voltou à ilegalidade. Nas eleições de 1950, Vargas assume a presidência novamente, mas via as eleições, com um total de 48% dos votos. Nessa imagem à esquerda, vemos a foto oficial do segundo mandato de Getúlio Vargas. E na imagem à direita, Getúlio desfilando em carro aberto pelas ruas de Vitória e Espírito Santo em 1951. Durante esse período, desse segundo mandato de Getúlio Vargas já eleito, Vargas teve que lidar com muitas rivalidades em relação à oposição, né, entre nacionalistas e liberais. A questão maior girava em torno do refino do petróleo, por exemplo, que os liberais achavam que isso deveria ser feito por empresas estrangeiras. E Vargas ainda adotava aquela política de defender o crescimento e a instauração também de empresas nacionais. Durante esse período, foi feita a campanha O Petróleo é Nosso e foi criado o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em 1952, que inicialmente constituía uma autarquia com o nome de BNDE, e a Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., foi criada em 1953 também durante esse período. Os setores de oposição começaram uma grande campanha de difamação de Getúlio. E essa situação se agravou ainda mais quando Carlos Lacerda, que era da UDN, em seu jornal começou a difamar Getúlio e acabou sofrendo um atentado, onde um dos chefes da segurança de Getúlio estava envolvido no caso. Getúlio suicidou-se no Palácio do Catete, local que corresponderia hoje ao Palácio do Planalto. Hoje é sede do Museu da República. Na foto, à esquerda, vemos o pijama e o revólver usados na madrugada do suicídio, que fazem parte do acervo do Museu da República. E à direita, a réplica da Carta-Testamento de Getúlio Vargas. A partir de 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República e passou a ter como plano do seu governo a grande industrialização do Brasil. Ele usava muito a frase 50 anos em 5. 5 porque era o período do mandato de presidente, então ele queria fazer um desenvolvimento industrial no país que corresponderia a 50 anos num prazo de 5 anos. Aqui na imagem vemos a posse de Juscelino Kubitschek como presidente da República e João Goulart como vice, em 1956. JK atraiu o capital estrangeiro e estabeleceu o chamado Plano de Metas, que era o investimento em 5 grandes áreas, como energia, transporte, indústria, alimentação e educação. Nesse ponto, ele criou várias facilidades e incentivos para que multinacionais investissem no Brasil. Foi incentivado, por exemplo, a entrada de capital e de empresas da indústria automobilística, tanto que o conhecido como ABC Paulista foram instaladas empresas como a Volkswagen na época, a General Motors e também a Ford. Em seu governo também foi construída
a cidade de Brasília, que virou a sede, né, a sede do governo federal e a capital do país. Milhares de pessoas, humildes e desconhecidas, vindas de vários cantos do país, trabalharam muito durante 3 anos consecutivos. E esses trabalhadores, chamados candangos, foram importantíssimos na inauguração, né, na construção da cidade de Brasília. Quando terminou o governo de JK, Jânio Quadros foi eleito presidente em 1961. Aqui na imagem, vemos Jânio com a vassoura na mão, símbolo utilizado na campanha política dizendo que ia varrer a corrupção. O jingle da sua campanha continha o verso "Varre, varre, vassourinha". Apesar de Jânio ter sido eleito pela UDN, a sua política começou a desagradar os próprios partidários da UDN, como o congelamento de salários, a limitação de créditos a empresários e também o corte, né, na ajuda do governo às importações. Então, essas medidas geraram um descontentamento muito grande. E essa situação ainda piorou por causa da sua política externa, que era muito livre. Ele chegou a condecorar Che Guevara, que tinha sido um ex-guerrilheiro e ministro de Cuba. Na imagem, Jânio Quadros condecora Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, em 1961. Após essa homenagem a Che Guevara, os militares pró-Estados Unidos e os civis, também liderados por Carlos Lacerda, começaram a acusar Jânio de estar se aliando aos comunistas, e isso gerou uma grande pressão sobre o seu governo. Jânio Quadros acabou renunciando. E quem entra no lugar de Jânio, pela sua renúncia, é o seu vice, João Goulart, que naquela época, a Constituição ela previa que o vice podia ser de uma chapa diferente do presidente. Então, João Goulart estava ligado ao setor de oposição à UDN. Com medo pelo fato de João Goulart ser de oposição, o Congresso começou a pressionar que João Goulart governasse esse período, mas com o regime parlamentarista. Só que João Goulart aceitou inicialmente, mas durante o seu governo começou a articular a volta do presidencialismo. E nesse sentido, a situação começou a se agravar a partir do momento que ele prometeu a fazer reformas de base, reformas que mexeriam na parte administrativa, eleitoral, reforma agrária. Então, tudo isso ia mexer, né, com a estrutura do país e começou a incomodar os setores, principalmente ligados à UDN. Os movimentos sindicais, os movimentos ligados até o Partido Comunista e também setores ligados àquela ideologia varguista, né, do PTB, do PSD, apoiavam a permanência de João Goulart. Na imagem à esquerda, vemos o presidente João Goulart e o ministro da Reforma Administrativa, Amaral Peixoto, ao centro, por ocasião da entrega do projeto da reforma administrativa. E na imagem à direita, vemos o comício da Central do Brasil, que foi apoiado por João Goulart. Nesse comício, as pessoas pediam pela reforma e principalmente a reforma agrária. Em contrapartida, os apoiadores da oposição ao João Goulart organizaram
a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 19 de março de 1964, na Praça da Sé, em São Paulo. A gota d'água foi o acontecimento após essa manifestação que ocorreu em São Paulo, quando um grupo de fuzileiros foi enviado para conter o protesto de 1.000 marinheiros no Sindicato dos Metalúrgicos, e esse grupo acabou se solidarizando com os marinheiros. E o presidente João Goulart acabou não punindo esses rebeldes. Isso ficou caracterizado como uma indisciplina àquele sistema militar, né, nas Forças Armadas. Então, dessa forma, foi articulado, João Goulart foi deposto e foi instaurado um golpe de Estado, né? Foi dado um golpe de Estado, instaurando uma ditadura civil-militar no Brasil em 1964. Agora o nosso desafio. Observe a imagem ao lado da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma reação às reformas de base de Jango que pretendiam mais justiça social. Podemos dizer que esses manifestantes pertenciam a setores que apoiaram o golpe que instaurou a ditadura civil-militar em 1964? A nossa videoaula vai ficando por aqui. Não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com a ajuda do seu professor ou da sua professora. E não esqueçam de assistir a nossa próxima aula. Até breve!